Preciso te atualizar sobre o Corinthians cobrando a comissão de arbitragem por conta de um áudio que comprovaria provocação de juiz contra atleta do Timão, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians quer o áudio de Alex Gomes Stefano nas tratativas com os jogadores do Timão na derrota alvinegra por 2-0 para o Internacional. Tudo porque, segundo atletas do Corinthians, houve intimidação do juiz. O Mateuzinho relata ter ouvido: quero ver você fazer isso lá fora. Teria dito isso o árbitro para o Mateuzinho. Você deve ter percebido uma reação bem enérgica do Hugo Souza depois da partida. Tem a ver com esse debate entre árbitro e jogador. O pedido do Corinthians do áudio já foi endereçado à comissão de arbitragem. Vamos ver como é que a CBF e a comissão se comportam em relação a essa situação. Alex Gomes Stefano, que vive uma fase horrorosa. Era ele o árbitro daquele Palmeiras 4, Vitória 0 em Salvador no meio de semana de enorme confusão no Campeonato Brasileiro. Ele não expulsa o Maurício, expulsa o Kaká, o Luan Cândido faz o sinal de roubo, é também expulso, enfim, aquela confusão e a vitória do Palmeiras por 4-0. Só para completar, registrar que Memphis Depay já embarcou num jato particular em Roterdã e é esperado na madrugada dessa terça-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e, ao que consta, a assinatura do contrato. Existe a esperança de que o Memphis possa se colocar à disposição na partida de quinta-feira contra o Internacional. O Corinthians precisa vencer por 3 gols de diferença para passar para a próxima fase. Wesley Serafim, boa noite, Nicola. Na minha opinião, até o final do ano, a Safiel será aprovada. O clube está mal dentro e fora de campo. Wesley, vamos lá. Coisa de uns 10 dias atrás, semana passada talvez, o Stabile deu esperança, depois de muita pressão da Gaviões e de outros órgãos, de que levaria o assunto Safiel para dentro do CORE, o Conselho de Orientação. Pois bem, rolou a reunião na semana passada, né? O Stabile não apareceu na reunião e não mandou absolutamente nada sobre a Safiel, tá? O Neis Leandro, boa noite, Nicola. Existe condição para o Memphis acertar ou essa novela já se encerrou? Boa oportunidade de falar sobre o Memphis. O Memphis já embarcou de Roterdã num voo particular. Chegada está prevista para o aeroporto de Guarulhos às 3h30 da manhã, tá? E aí ele chega, imagino que vá para o hotel, não sei que hotel que ele vai ficar, essa é uma boa pergunta, né? O Corinthians cancelou aquele hotel lá de R$700 mil por mês. E aí ele se apresenta lá no CT para começar exames médicos, embora ainda existam algumas pendências entre o Memphis e o Corinthians. O Memphis fez algumas exigências nada a ver, por exemplo, ele quer 20% de todos os títulos que o Corinthians receber da premiação e inclui também o Mundial de Clubes de 2029. Olha que maluquice. Enfim, o Corinthians já descartou essa possibilidade. Mas, cara, o fato dele estar vindo para o Brasil me faz imaginar que o acordo vai acabar acontecendo, tá bom? O Palmeiras é a Argentina da CBF. A CBF ajuda o Palmeiras da mesma forma que a FIFA ajuda o Palmeiras. O Átila está explicando aqui o comentário dele. O Irá tá por aqui também mandando boa noite. O Marcelo Johnny, esse Memphis é muito mala, vai sangrar o Corinthians igual o Neymar tá sangrando o Santos. O Memphis pediu, entre outras coisas, nessa última discussão de renovação, 250 mil por mês de ajuda de custo, um camarote na Neoquímica Arena, a realização de 2 eventos dele na Neoquímica Arena por ano, com 50% da receita destinadas ao staff dele, pediu 20% da premiação que o Corinthians tiver em qualquer título que o Corinthians ganhar, incluindo o Mundial de Clubes de 2029. O contrato dele acaba em 2028, se é que vai ser renovado, né? O Bruno Salvador pedindo para perguntar para o Osmar sobre o transfer ban. Vamos mandar mensagem para ele? Boa noite. O senhor vai bem? Vamos começar com o senhor vai bem, depois a gente manda, né? Alguém chegando no Timão para suprir os contundidos? O Natan, os caras estão com muita dificuldade por conta do transfer ban e da falta de dinheiro. A verdade é que o Corinthians quer contratar o Wagner Leonardo, mas por empréstimo, e nesse primeiro momento o Grêmio recusou, tá? Então eu vou ficar acompanhando essa história e qualquer novidade eu conto para vocês. O Edmar José, Nicola, o Corinthians é um clube abandonado. O time não tem atacante, é um elenco limitadíssimo. E ele termina com um palavrão. É louco isso, né? Porque o Corinthians tem a terceira maior folha salarial do país, acima de 30 milhões de reais mensais, e tem, de fato, diversas lacunas e problemas no elenco, né?
Você tem o Yuri Alberto como primeira opção para centroavante, a segunda é o Pedro Raul ou o Guinegão. Tanto um quanto o outro tem enormes dificuldades. Acho que seria mais normal que fosse o Guinegão, atleta da base, salário baixo, enfim, até pode render uma venda futura, caso consiga performar bem. O problema é ter o Pedro Raul, que ganha 750 mil reais por mês e não marca gols com a camisa do Corinthians, e vem de um clube no México onde ele tinha menos gols que o goleiro. Thiago Volpe tinha 4 gols e o Pedro Raul tinha 2. E aí, o Corinthians vai, gasta ou promete pagar 25 milhões de reais por esse centroavante, não paga, e esses 25 milhões se transformam em 40 milhões, com juros e correção monetária. Que mais? O Giovanni Freitas, não esqueçam de deixar like, tá? Importante para que a gente chegue para mais pessoas. O YouTube só recomenda e entende as lives como legais, as lives com muitos likes. Hora de falar sobre as exigências de Memphis Depay para a assinatura do novo contrato com o Corinthians. Memphis é aguardado nas próximas horas para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato por 2 anos. Mas ainda existem alguns pontos que estão sendo batidos entre as partes. O Memphis, por exemplo, exigiu uma ajuda de custo de 250 mil reais por mês, e o Corinthians aceitou. O Memphis também quer um camarote na Neoquímica Arena, algo aprovado pelo Timão. O holandês solicitou também que a Arena Alvinegra seja liberada para ele em 2 dias para a realização de eventos, com 50% da receita desses eventos destinada a seu staff. O Corinthians também disse sim. Agora é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. O Memphis quer um percentual do prêmio em caso de título do Mundial de Clubes de 2029. Com observação importante, ninguém tem certeza de que o Memphis estará no Corinthians no Mundial, se é que o Corinthians vai disputar o Mundial. O Corinthians não aceitou esse pedido. O Memphis ainda está exigindo 20% do prêmio de cada conquista. Ganhou a Copa do Brasil, CBF destina tal valor para o Corinthians. O Memphis ficaria com 20%. O Corinthians já deixou bem claro que não aceitará esse tipo de exigência. E diante desse cenário, ainda estamos aguardando os últimos detalhes desse acordo. O Memphis chegou a postar foto num avião, dando indícios de que estava a caminho do Brasil. Semana absolutamente decisiva sobre o tema Memphis Depay. Importante registrar que as informações sobre os privilégios e exigências feitas pelo Memphis foi divulgada pelo site Gazeta Esportiva. Boa notícia do Timão. Boa, eu acho que eu vou ficar te devendo, Paulão. Domingo de derrota, 2-0, derrota difícil de ser revertida para o Internacional. A verdade é que o Corinthians vai precisar vencer por 3 gols para passar para a próxima fase. Sobre Memphis Depay. O Memphis postou uma foto viajando, tá? Dentro do avião, com um Pokémon. Então imagina-se que ele esteja vindo ao Brasil. Imagina-se, né? O que dá para dizer é que o Corinthians só pretende anunciar o Memphis Depay depois dele passar por exames médicos. Realiza os exames médicos, está tudo ok, o Corinthians o aprova. O Memphis fez alguns pedidos nos últimos dias, umas regalias em meio à tratativa para renovação de contrato. Entre essas regalias, de acordo com uma Gazeta, um camarote na Neoquímica Arena, que já foi aceito pelo Corinthians, a realização de 2 eventos por ano na Neoquímica Arena, com 50% da receita destinada ao staff dele. O Corinthians também aprovou, além de 20% do valor do prêmio de cada título para ele. Essa parte o Corinthians recusou. O mais maluco foi o pedido do Memphis de 20% do prêmio em caso de um eventual título da Copa do Mundo de Clubes em 2028. Com observação importante de que o contrato do Memphis se encerra antes do Mundial. Então, não sei se tem muita lógica, né? Aceitar pagar um prêmio do Mundial sem contar com o Memphis Depay. Ele entende que é justo, que seria legal. O Corinthians entende que não tem nada a ver. E esse cláusula específico, ou esse item específico pedido pelo Memphis Depay foi recusado. Eu imagino que o Memphis será reforço do Corinthians, vai renovar o contrato, e a CBF já avisou ao Corinthians de que mesmo renovando esse contrato depois do fim do atual vínculo, que acabou na última sexta-feira, o Memphis vai ter condição de ser registrado mesmo com o Transferban. Trata-se de uma negociação que já havia, trata-se de um atleta que já estava no Corinthians, ou seja, ele não entra nessa regra do fair play, beleza? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado nos bastidores do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente do Corinthians. Então deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.